sai pro mais velho também, né? Boa tarde, gente. Dani, eu tô sem o retorno aqui no TP, mas tudo bem. Tô vendo um montão de faixa colorida. Mas a gente começou mais um Papo na Rede. Hoje é dia 15 de maio. Estamos lá. 2014, 16 horas da tarde aqui em São Paulo, começando a esfriar. Dizem que a cidade está meio complicada hoje, né? Por conta de algumas manifestações. Mas você que está tendo a oportunidade de ver ao vivo esse programa, porque quem sabe faz ao vivo, né? Como se diz. Eu queria convidar você a participar do nosso papo pelo e-mail. Você tem aí na sua tela uma caixinha de comunicação. Preenche os seus dados, seu e-mail e manda a sua pergunta, sua resposta, sua consideração. Não manda crítica não, porque dói, né, Carlos? Então, mas não, manda aí. Não, obrigado. E você tem condição de ver esse programa depois, como todos os outros, porque o Daniel faz um trabalho assim de evangelização, porque ele converte cada um dos arquivos e depois disponibiliza lá. Os arquivos vão convertidos. Os arquivos vão convertidos para o YouTube, você pode ver. Essa tarde, pessoal, a gente está aqui com um amigo já de muito tempo, Rudemar Delalamo Júnior. Vamos falar os anos para não denunciar a idade. Aqui a gente tem esse problema, não. Seus cabelos brancos já. Tá, tudo branco. Rude é um amigo aí de muito tempo, casado com a Betânia, pai do Rodrigo, da Bebel, pastor, muito tempo no Raízes, né? Atualmente o Rude está, como que eu diria assim, freelancer, Rude. Mas é um homem que tem um coração pastoral, isso a gente não tem dúvida, um mestre da palavra, um homem que foi professor na Faculdade Teológica Batista há muito tempo. A Selma foi sua aluna lá. Pois é, rapaz. Olha só os missionário de VPC. Missionário de Vencedores. Trabalhei com VPC, trabalhei com ABS, né? Aliança Bíblica dos Secundaristas. ABS não é freio, tá? Porque tem um pessoal... Aliança Bíblica dos Secundaristas. Ligado à ABU, né? Ligado à ABU. Ministério de Universidade. Uma alegria estar com você aqui, Rude. Para mim também, um privilégio. Separado essa quinta-feira. A gente almoçou, já conversamos bastante, trocamos figurinhas. Não da Copa do Mundo, mas... Não. E a nossa intenção hoje é conversar um pouquinho sobre o irmão do pródigo, né? Para talvez quem está um pouco sem muito familiaridade com o que a gente está falando com essa expressão, conectado, se referindo a uma parábola que Jesus conta. Eu tenho para mim, isso é uma coisa minha. Para mim, das parábolas de Jesus, é uma, se não talvez a que eu mais... Eu sempre que leio falo assim, rapaz, Jesus acertou em cheio com essa parábola, porque eu acho ela de uma riqueza e quanto que ela fala com o meu coração. Enfim. O irmão do pródigo é um dos personagens dessa parábola. Antes do Rude entrar na conversa, que é como eu e o Fernando ficamos conversando antes, né? Mas 20 minutos, viu, cara? Dá mais ou menos 10 minutos. Eu queria resgatar uma fala nossa agora há pouco durante o almoço, aquelas boas horas que nós passamos lá, de ouvir de você e nós três, na verdade, concordarmos do que tem sido para nós a releitura do Evangelho a partir dos Evangelhos e dos evangelistas, né? Dos dois testemunhas oculares, né? Mateus e João, e dos pesquisadores Lucas e Marcos, mas sobretudo esse redescobrimento, esse reencantamento pelas palavras de Jesus, que no meu caso, algumas delas têm feito tanto sentido nesses últimos tempos, dando a impressão que fazem muito mais sentido agora do que os 30, 40 anos que a gente vem lendo o Evangelho, né? Então, assim, eu queria convidar, na verdade, Fernando, os que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, e aqueles que nos verão e nos ouvirão noutros momentos, a esse resgate, a essa releitura, a esse buscar de reencantamento. E aí eu fazia só um parêntese rápido, fora do... lendo o Evangelho, naquele episódio da crucificação, né? Domingo foi o dia das mães, e aí Jesus olha pro discípulo amado, né? O João, e diz assim: João, essa é sua mãe, né? E diz para ela: esse é seu filho. E lá no finalzinho, Rudy, narrativa do João, que esse é o encantamento, né? Diz assim:
E João, e a partir daquela hora, João pega Maria e leva para a família dele. Ela é inserida na família do João. Não foi só um discurso bonito, né? Está escrito lá, Rudy. Você é mestre, sabe? Então, assim, esse redescobrir desses entremeios, né, essas entrelinhas, né, das falas de Jesus, é que no almoço a gente estava resgatando isso. Então eu quero convidar os que estão aí para a gente ir nessa direção. A gente não vai só pensar uma parábola, né? Sim. Mas esse resgate de olha que riqueza que nós temos, né? Para a gente conversar nessa tarde. E aí agora você pode falar uns 2 minutos depois. Depois a gente corta de novo. Ô Rudy, bem-vindo. Rudy é Obrigado. amigo, né, de tantos anos e muito bom ter você aqui. Para mim também, um prazer muito grande. Então, realmente eu tenho, nos últimos tempos, como eu disse para vocês, eu tenho me visto gostando muito mais de ler os evangelhos, né? A gente vai lendo a Bíblia toda, a gente vai entendendo muitas coisas, vai aprendendo que Jesus é o personagem principal, Jesus é o verbo, né? Ele é o verbo. E a Bíblia toda vai falar sobre Jesus, vai convergir para Jesus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a explicação, tudo vai passar por ele. De alguma forma, tudo que está no Velho Testamento vai apontar para ele, e tudo que está no Novo Testamento vai explicar sobre ele. Então, você tem Jesus como um personagem central, que não apenas divide a história, mas que dá significado para toda a história, né? E aí, em particular, os evangelhos, né, essa visão de 4, né, fotografias diferentes. Alguém já disse que os evangelhos são como aquelas fotos em que aparecem 4 faces da mesma pessoa, né? Que você vê 4 ângulos da mesma pessoa e, portanto, cada um, apesar de eles terem muita história em comum, cada um deles dá uma nuance, dá um aspecto, um destaque diferente. Isso é muito interessante, muito gostoso de você ir descobrindo. Então você vai percebendo que a própria história dos evangelhos, as próprias palavras de Jesus, elas são fascinantes, elas são profundas demais. A gente ouve, né, que para um novo convertido é melhor ler os evangelhos, começar pelos evangelhos, porque é mais fácil de ler. E verdadeiramente é mais fácil no aspecto de que são a história de Jesus. Nada melhor do que você pegar um novo crente e olha, leia a história de Jesus em primeiro lugar, né? Antes das cartas de Paulo, das coisas que a gente chama de doutrinárias, porque os evangelhos também são fonte de doutrina maravilhosa, inclusive pura doutrina, né? Mas a grande questão é essa: as palavras de Jesus, elas são profundas demais. Elas são muito mais do que a gente costuma nadar na superfície, né? E você vai mergulhando nelas e você vai bebendo delas e não cessa, né, o encantamento, né? A gente vai se encantando com as palavras de Jesus. Rudy, você falou um negócio que me chamou a atenção, que eu não tinha pensado ainda, que talvez seja uma explicação, ou explica alguma coisa, né? De fato, essa fala que assim, o cara acabou de se converter, enfim, vai ler os evangelhos, porque você precisa ler, deixa para ler depois as cartas e entrar mais nesse contexto de doutrina. Talvez isso reflita um espírito que a gente traga, que é o seguinte: os evangelhos é para o recém-convertido. Os evangelhos é o leitinho. E aí, com o passar do tempo, à medida que a gente vai achando que sabemos bastante, a gente vai deixando os evangelhos de lado e vai entrando nas cartas, e aí nós somos assim muito paulinos mesmo. Né? Essa coisa de Paulo, das cartas, o ensinamento da ordem, começamos a estabelecer uma espécie de um novo legalismo na nova aliança, e eu acho que isso que vocês, o Carlos e você estão falando, e eu compartilho disso, que é voltar a fazer essa leitura do Evangelho, porque a gente talvez de certa maneira desacreditar dessa fala que em algum momento foi dirigida a nós e que a gente reproduziu, de que não, o Evangelho não é só para o cara que acabou de se converter. É para o discípulo de Jesus que já tem 50 anos de caminhada, que já tem... Lembro até hoje, o Karl Lackler foi nosso mestre no seminário. E ele dizia uma coisa quando ele veio falar... Nos Estados Unidos agora, né? Isso, não está mais aqui no Brasil, mas ele, uma das vezes que ele veio falar, voltou ao Brasil, ele já estava com mais de 70 anos.
E ele disse uma coisa muito significativa, assim, eu ainda aprendo. Até hoje eu ainda aprendo com os evangelhos. Então eu acho que esse reencantamento, na realidade, é fruto de uma percepção, de entender assim, cara, os evangelhos não é só para o recém-convertido. Né? Essa leitura constante. E você usou a palavra, né? Para mim, Jesus explica Paulo. Não é Paulo que explica Jesus. Jesus explica Moisés. Não é usando Moisés uma linguagem teológica, a chave hermenêutica da Bíblia, a pessoa de Jesus. Tem até um livro que fala isso. Alguns livros. Deca Martins, recebi seu e-mail. Bom ter você aí com a gente. Bem-vinda, Deca. Mas eu estava pensando justamente nisso, que você falou sobre a questão da parábola, em particular do filho pródigo, né? Assim conhecido. Ou como alguns autores chamam, a parábola dos dois filhos, uma coisa assim, né? Tem outras histórias dos dois filhos, tem a história em que Jesus conta que o pai mandou um filho para o campo para trabalhar, ele falou que não ia, acabou indo, e o outro filho que não ia, que disse que ia, não foi. Então tem mais de uma história de dois filhos, né? Mas essa em particular é conhecida mais pelo filho que saiu, o filho pródigo e tudo mais. Agora, tem várias histórias de Jesus. Essa parábola é muito marcante, talvez para algumas pessoas ela seja central, né, na compreensão da questão do pai, do acolhimento do pai, da busca do perdido, até porque vem junto com as outras parábolas da moeda perdida, da ovelha perdida, né? Mas várias histórias de Jesus são chaves, né? Poderíamos dizer assim. Se você lê a questão do bom samaritano, ela dá uma compreensão acerca do amor, né? Que é um tema central de Jesus. O mandamento que Jesus deu basicamente aos seus discípulos é o do amar. Então, como compreender o amor, né? E essa questão do filho pródigo e da história do filho pródigo, e no caso do nosso personagem, né, que é o irmão, né, ela é fundamental para você entender pelo menos alguns dos aspectos da graça de Deus, né? Como é que essa graça se manifesta nas nossas vidas. Rudemar, quem é esse irmão do pródigo? Agora eu estou pensando assim, vamos considerar aspectos assim, porque me parece que a gente pode fazer a seguinte leitura, que a gente já comentou, e uma vez a Doreli fez um trabalho muito bacana em cima da parábola do bom samaritano, que é assim, cada um dos que estavam presentes no grupo se colocar em determinado momento no lugar dos ladrões, do cara que é a vítima, do sacerdote, do levita e assim. Talvez a gente possa fazer esse olhar em termos assim, quando é que eu sou o pródigo, quando é que eu sou o filho que fica em casa, quando eu sou o pai. Mas vamos também tentar pensar da seguinte forma. O que esse filho mais velho, que é o que fica em casa junto ao pai, e que tem toda essa história da volta do filho, as reações dele, pensando assim, que tipo de modelo de espiritualidade, de relacionamento com Deus, com a vida, com o outro, quem que esse cara, ele, de certa maneira, representa? Né? Porque, assim, de fato, o próprio fato da parábola se chamar a parábola do filho pródigo, nos faz olhar mais para o personagem, o filho pródigo vai e volta. E tem esse irmão que ficou em casa, que tem uma participação muito pequena em termos da narrativa, mas que é muito significativa. E talvez até o Daniel Choi perguntou assim, né, quem que é o irmão mais velho? Quem que é o irmão do pródigo? E eu respondendo lá dentro, falei, somos nós, né? De certa forma, o tempo que o mais novo ficou fora, o mais velho ficou lá dentro em pleno movimento, né, com o pai, vivendo a estrutura, né, que eles mantinham. Né? Mas qual algumas inferências que a gente pode fazer a partir do texto? Assim, que esse personagem me ajuda a olhar para mim mesmo e perceber, puxa vida, eu trago ele dentro de mim também. Ao mesmo tempo que ele é profundamente amado pelo pai. Eu acho que isso é significativo. Os dois filhos recebem uma manifestação efusiva de amor desse pai. Mas olhando para ele assim, puxa, o que eu percebo nele que na realidade talvez eu carregue dentro de mim? Então, pensando especificamente no texto em si, né, a gente vê lá em Lucas capítulo 15, para quem
lembro do endereço, né? Eu sou ruim de endereço toda a vida, eu tenho que olhar na palavra. Texto. A parábola, o capítulo 15 todo de Lucas conta 3 parábolas, né? A parábola da ovelha, a parábola da moeda e a parábola do filho. Inclusive, na minha tradução aqui, ela é intitulada, e esse título não está nos originais, né? Vamos lembrar disso. A parábola do filho perdido. Né? Bom lembrar, né? Não usa a palavra pródigo. Esses títulos não estão nos originais. Nos originais, né? Aliás, nem os capítulos e versículos. Exatamente. Capítulos e versículos. Exatamente. Então, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Deveria ser os filhos perdidos, né? Porque, conforme alguns autores dizem, os 2 filhos aqui estavam perdidos, no sentido de que eles não sabiam muito bem quem era o próprio pai e não sabiam viver na casa do pai. Os 2 filhos demonstram isso, né? Mas o texto em si nos mostra que Jesus está respondendo, de certa forma, ao comentário que os fariseus e mestres da lei faziam a respeito dele, o criticando na medida em que ele se reunia. E a palavra quer dizer aqui, estavam se reunindo, significa que ele se reunia continuamente. Era costume se reunir com os publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores corriam para ouvir Jesus continuamente. E os fariseus ficavam observando isso, os mestres da lei, e criticavam Jesus por causa disso. Por que Jesus perde tempo com essa gentalha, diria a linguagem de hoje, né? Qual a diferença entre o publicano e o pecador? Porque sempre aparece essa... Publicano é uma palavra que define os que cobravam os impostos em nome do próprio do governo opressor, né? Do governo opressor. Né? Então, portanto, judeus vendidos, assim, sim, né? Os que traíam... Tinham negociado a sua própria dignidade. Renegavam, isso não é uma redundância, desculpa. Existe governo que não é opressor. Tudo bem. Os revolucionários que o digam, né? Mas, enfim... Mas eles eram tão, vamos dizer assim, era uma classe, era uma casta, né? Tão estigmatizada, né? Que quando se falou deles, colocou-os nesse nível, né? Dos pecadores. Párias, né? Pecadores, são párias. Então, gente que desqualificada. Gente que não mereceria estar na nossa reunião. Sim, né? tipo, e o rabino... E o rabi fica dando instruções para esses caras, perdendo tempo com eles. E também, de certa forma, você vê num contínuo, né? Nas críticas dos fariseus e mestres da lei, com tudo isso, esse Jesus faz mais sucesso que a gente, né? Eles correm para ele e não correm para nós. Por quê? Isso, né? E Jesus conta justamente essas 3 histórias, da ênfase de buscar o perdido, e na terceira, que é mais pessoal, né? Você vê uma ovelha, uma moeda, né? As pessoas não necessariamente gostam de ser comparadas a uma ovelha, gostam de ser comparadas a uma moeda, mas de repente tem um filho aqui. Um filho que pede sua parte na herança, de uma forma inclusive ofensiva para o contexto da época, né? Parte, tudo mais, de forma perdulária, perde tudo, né? Gastador inconsequente, gasta tudo, por isso é chamado de pródigo, né? Esse sentido da palavra pródigo, aquele que gasta tudo sem medir as consequências. E aí então ele volta para casa arrependido, né? E o filho mais velho chega do trabalho, estava fora de casa, cuidando das coisas do seu pai, em tese, né? Se dedicando ao seu pai, e ao saber do retorno do mais novo, fica muito bravo, fica nervoso, se revolta, não quer participar da festa de acolhimento, da festa de boas-vindas, que o pai amorosamente mandou dar, né? Preparou. E o pai também amorosamente sai à sua procura, tentando conciliá-lo, falando com ele em palavras doces. Meu filho, olha, pensa bem, seu irmão, né? Porque o filho mais velho, quando se queixa para o pai, este seu filho estava fora. Não é o meu irmão. Não é o meu irmão. Este seu filho. E o pai reverte. O pai reverte a palavra. Não, esse teu irmão, era teu irmão, estava perdido, agora foi encontrado. Era preciso que a gente se alegrasse. Você entende isso? E termina a história sem uma conclusão. Então, segundo vários autores, né, o verdadeiro objetivo, né, talvez o filho, o personagem, se é para dizer que existe um personagem mais importante na história, na verdade ele é o irmão mais velho. Ele é o filho mais velho. Porque é onde a história termina sem conclusão.
E parece que a pergunta, então, está sendo feita aos fariseus e mestres da lei. Àqueles que se achavam os donos da verdade, àqueles que se achavam os obedientes, àqueles que se achavam certinhos. Achavam dignos, que estavam fazendo dignos. Detentores da dignidade. Né? E é interessante, essas comparações vão por toda a Bíblia. É isso que eu queria chamar a atenção. E com aquele senso de propriedade, do tipo, a questão do bezerro cevado, né? Não, então, tipo, e aí eu acrescentaria uma coisa, assim, do que se acha, né? Que, por isso que é a gíria da molecada, o cara se acha. O cara se acha. Mas assim, e aí eu acho que daria para completar, assim, daquele que se acha merecedor. Porque no fim das contas, há uma lógica de que eu mereço. Putz, eu fiquei aqui. Eu ralei pra caramba. Eu mereço. A oração, essa lógica do merecimento. A oração comparando com eu mereço. A oração do fariseu e do publicano, que Jesus conta em outra ocasião, mostra isso, né? O fariseu vai orar e fala: Senhor, graças te dou porque eu não sou como este publicano. Eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu não me sigo a minha regra de vida, né? E o publicano lá tem misericórdia, batendo no peito, né? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Lembrando que misericórdia tem a ver com aquilo que é retido da parte de Deus, né? Então, que nós merecemos, né? Punição. Exatamente. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós efetivamente mereceríamos, que seria a punição. Que é o que ele diz na oração: Deus, não me dê aquilo que eu mereço. Exatamente. Né? Que eu mereço quando ele morrer. Fala, tem misericórdia. Então, mas Jesus faz sempre essas comparações, os evangelhos fazem sempre essas comparações, como eu lembrei antes da gente começar. Mateus 20, a história dos trabalhadores na vinha. Os trabalhadores vão recebendo lá, cada um, o seu salário, e a começar, né, na hora de receber, começando dos últimos, que trabalharam menos, 1 hora só no dia, e ganham o mesmo salário que os primeiros, né? E a reclamação dos primeiros, ao receberem somente o que tinha sido combinado, somente entre aspas, aí é claro, é essa: poxa, isso não é justo, né? Nós trabalhamos o dia inteiro, você está nos equiparando a eles? Essa é a pergunta que o representante da classe faz lá para o senhor da vinha. Você nos equiparou a eles, como é que pode? E a resposta do senhor da vinha é: eu não estou sendo injusto com você. O que eu combinei, eu paguei. Eu estou sendo generoso com os outros. E você fica com ciúmes. E você se ofende com isso? Você está com ciúmes, você está com inveja disso. Né? Essas comparações vão por todas as escrituras. Jesus vai fazendo sempre comparações, nunca de caráter, nunca dizendo ninguém é melhor que ninguém, mas comparando as atitudes das pessoas. E dizendo: o que você vai fazer diante disso? Aqui a parábola dos dois filhos, no caso, né? E essa história do filho mais velho termina sem uma conclusão. E a pergunta, se a gente pudesse imaginar o cenário, né? Seria Jesus olhando para os mestres da lei, para os fariseus, falando: pronto, e agora? Com quem vocês se identificam? O que vocês vão fazer? O que, né? Com quem vocês se parecem nessa história? Exatamente. Quem vocês se acham? Quem vocês se acham? Queria mandar um abraço pro Antônio, que mandou. Antônio Show. Mandou grande amigo. Antônio, um abraço. Bem-vindo, Antônio. O Rude, aqui no texto, diz assim: quando. Acontece uma coisa interessante, porque quando o irmão mais novo, que saiu de casa e desperdiçou a herança que ele recebeu, quando ele volta, parece que o irmão mais velho não estava em casa. Estava no campo, diz o texto. Estava no campo. E quando ele vai chegando, ele ouve uma coisa que me chama a atenção. Ouviu a música e a dança. Ou seja, né, o pai botou para quebrar, fez um churrasco. Uma festa de arromba, como se dizia. Uma festa. Tinha música e dança, porque essa coisa, meu filho estava perdido e foi achado. Exatamente. É como se estivesse morto e voltou a viver. Esse camarada... A impressão que dá é que o filho mais velho diz assim: faz muito tempo que eu não promovo uma festa aqui. Exatamente. Tipo então, assim, eu acho que a reclamação dele é esse: o senhor nunca me deu um cabrito. Então, isso que eu queria conversar um pouco assim. Quando eu falei assim, quais são os modelos dessa espiritualidade? Porque aí o texto diz: vem um empregado lá da casa, lá do lugar, dizendo: o que aconteceu foi isso, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa. Aí o texto diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Uma linguagem bonita, bíblica. A gente, numa linguagem nossa, diria outra coisa. Esse cara ficou muito doido da vida, para não dizer outra coisa. Assim, ele está com raiva. Ou seja,
essa espiritualidade desse camarada, ela é iracunda. Palavra difícil, não é? Palavra... Mas ela é movida pela raiva, ela não se alegra com o bem quando acontece, sobretudo quando ele vê assim, o meu direito foi tomado. Então tem essa coisa do merecimento, eu mereço. Pô, mas eu queria ter uma festa para mim. Papai nunca me deu uma festa. E aí gera esse tipo de coisa que eu percebo assim, no meu próprio coração e no coração dos meus irmãos, essa dificuldade que a gente tem, Carlos, de lidar com quando alguém que, puxa, esse cara fez tanta barbaridade, pô, mas ele tá fazendo um caminho, pô, mas assim, saiu barato assim. Essa lógica, ela é muito doida. E ela, me parece, não tem apoio naquilo que o Evangelho propõe pra gente. Né? Esse cara tá com raiva de alguém que, talvez aquele pensamento assim, pô, o cara se deu, e ainda se deu bem, né? E ainda se deu bem. O texto é interessante demais, porque ele fala, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo, verso 29. Qual é o motivo da zanga dele? Por que ele está irado, né? Totalmente possesso, como alguns diriam também. Ele está irado porque ele se sente injustiçado. Eu fui um escravo, e o texto grego fala realmente trabalhar como escravo, esse é o sentido do texto. Assim, eu me esforcei, eu dei tudo de mim, eu fui um escravo esses anos todos. Quer dizer, em outras palavras, eu não fui um filho, eu fui um escravo. Eu cumpri uma agenda diante do Senhor. Né? Eu fiz tudo direitinho e eu não ganhei um mínimo de pagamento. O senso de justiça dele está totalmente baseado no conceito de mérito. Eu merecia e eu não recebi. Eu fui injustiçado. Né? Ele não está fundamentado na graça, basicamente. Assim, o que eu merecia eu não recebi. E eu estou aqui vivendo na casa do Pai, onde o Pai falou, onde tudo que é teu é meu. E de tudo direito, que é meu né? é teu. E assim, né? E aí, desculpa, cara, e aí tem um detalhe, essa coisa assim, quando o pai diz, né, tudo que é meu é seu, o pai não estava sendo assim magnânimo, nossa, eu tô... Não, era uma questão de direito, porque naquela divisão de bens, quando o filho fala assim, me dá a minha parte, e o pai dá, já está subentendido que o que ficou era por direito do mais velho. Então quando ele diz assim, tudo que é meu é seu, cara, isso aqui é seu. E pelas regras vigentes, era o dobro do que o mais novo tinha recebido. Sim, o mais velho, primogênito recebia o dobro. Sim. E aí tem um lance assim de sovinice. Fernando, tá, deixa eu falar. Eu queria destacar assim, né, quer dizer, ele a princípio ou a priori, né, quando a gente olha assim, uma coisa da qual ele nunca desfrutou conquanto não tenha saído, como o outro que saiu e também não desfrutou, da intimidade do pai. A questão era mérito e monetária. A questão era uma agenda. A questão era o que se trocava naquilo. E o pai, a impressão que dá o tempo todo, é que o pai busca afeto, dar e receber afeto. Dar e receber gestos de generosidade, né? E convite para a intimidade do teu filho, entra. Entra no sentido não entra para o lugar, não é? E nem para as coisas, mas entra para estar perto de mim. Ambiente do amor, né? A impressão que dá é que ele ficou, mas nunca, em nenhum momento ele gozou, ou ele curtiu, ele desfrutou da intimidade, que é quando nós pensamos em nós mesmos no que diz respeito ao Pai, né? Quando oramos, por exemplo, né? Quando nós oramos, nós vamos diante dele por aquilo que ele pode nos dar ou pelo fato de poder estar na presença dele e a intimidade dele. Como você perguntou, qual é o modelo de espiritualidade do filho mais velho? É o modelo meritório, é o modelo da barganha, do negócio. Porque da intimidade mesmo, nem ele se deu, nem ele desfrutou. O mérito eu vou viver de tal maneira que eu seja digno de um bom pagamento, dessa posição a que eu estou pleiteando, que eu sou o primogênito, eu sou o herdeiro das coisas. Assim, né? E na verdade, alguns autores até colocam aí uma interpretação mais psicológica, pensando no que, no fundo, todos nós queremos.
que talvez o filho mais velho, né, ele não está explícito no texto, mas talvez um filho mais velho, na verdade, tivesse uma profunda inveja do mais novo, porque saiu, desfrutou, viveu como bem quis, experimentou tudo aquilo da qual ele mesmo sempre se privou, e agora está aí. Desfrutando de novo, e agora da minha parte. Mas aí tem um detalhe, viu, porque Rodrigo? o que o pai tem agora deveria ser todo meu. E o pai está distribuindo de novo. Mas o pai está dizendo assim, aquilo que ele que saiu não teve, você que esteve aqui também não teve. Que foi sentar comigo Mas à eu ia mesa. dizer o seguinte, usando um ditado muito popular, né? Que talvez esse garoto que volta para casa, ele poderia dizer pro irmão assim, rapaz, você vê as pingas que eu tomo, mas você não viu, você vê as pingas que eu tomo, mas você não viu os tomos que eu levo. Porque a ideia é a vida boa que você levou, não necessariamente, né? Essa pelo vida, resultado, exatamente. Né? Aliás, ele até fala, ele usa uma linguagem, um filho mais velho, que ele fala assim, esse teu filho gastou com prostitutas. Bom, pode ser que tenha sido, mas lá na narrativa primeira não diz isso. Disse que ele dissipou o dinheiro. Vivendo irresponsavelmente. De forma irresponsável. Dissolutamente. Exatamente. Né? Dissolveu. Teve uma vida de prazeres. Exato. Agora, ela significou, na experiência do mais novo, uma coisa positiva? Não, porque em dado momento ele percebe, eu fiz uma grande bobagem. E quando ele volta para casa, talvez a lição que ele poderia dar para o mais velho é assim, você não soube aproveitar o tempo que você está aqui. É interessante essa perspectiva da experiência, o que cada um vive, aquela coisa do poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Tem um aspecto da reflexão do filho mais novo que também me chama muita atenção, né? A gente está falando mais do mais velho hoje, mas o filho mais novo pensa assim, entre outras coisas, quantos trabalhadores do meu pai vivem com dignidade, vivem bem. Ou seja, eu fico pensando, né, expandindo um pouco a ideia, fico pensando, puxa, quer saber de uma coisa? Eu vivia lá em casa, reclamando da vida, eu queria sair e experimentar, puxa, mas a vida em casa não era tão ruim assim. E quer saber? Meu pai é um cara bom, meu pai pagava bem os seus trabalhadores, os trabalhadores viviam bem, os trabalhadores do meu pai têm uma vida justa e boa. Então ele começa a pensar sobre o pai. Me parece que é a primeira vez na narrativa em que um deles, né, fala, poxa, meu pai era legal. E quando ele passa a desprezar aquilo que era direito como filho, né, e dizendo assim, trate-me como um dos seus trabalhadores, no sentido assim, agora o que me vale é ficar perto. Agora o que me vale é ficar perto do Senhor. Porque perto do Senhor, até aqueles que não são herdeiros são respingados da graça, né? Aquela coisa do que cai da mesa, né? Muitos comem, né, das migalhas. E, estando perto do Senhor, até as migalhas que caem da mesa me servem. Tem uma coisa também nessa fala do garoto, do irmão mais novo, né? Porque quando ele volta, lembra que ele está lá comendo o pão que o diabo amassou, né? Comendo a comida dos porcos lá, as alfarrobas. E ele faz esse discurso, ele tem, aliás, essa percepção, puxa, na casa do meu pai é muito melhor que aqui. Sim. Mas ainda ele tem um resquício assim, puxa, como que eu vou voltar para casa? Aí ele monta um discurso bacana. Que o pai não deixa ele acabar. Que não deixa ele acabar, exatamente, sim. Que é, pai, eu pisei na bola, mas olha, eu vou pagar. Eu vou pagar pelo meu erro, não precisa me sustentar, me põe para trabalhar. Vai descontando isso. E ele fala, eu já não sou digno. E o pai não quer saber. Manda ele ser lavado, limpo, e manda pôr o anel no dedo. O anel no dedo é a restauração da dignidade perdida. A herança. Você é meu filho. Bota o anel no dedo. Tem uma pergunta ali que é a seguinte, não existe nenhum mérito no filho mais velho ter permanecido ao lado do pai? A pergunta que eu faria para essa pergunta é assim, ele permaneceu ao lado do pai? Que é essa questão, ele ficou vivendo na casa, geograficamente próximo, ou ele teve de fato uma proximidade de relacional? Intimidade, não. Exatamente. De intimidade, não. Ele era tão desconhecido. Aliás, o pai era tão desconhecido para ele quanto era para o filho mais novo. Ele apenas cumpriu uma agenda do negócio da família. É a mesma ideia, se você for pensar em termos de mérito. Silvana Pavan da Suíça mandando um abraço para nós aqui. Silvana. Obrigado. Um abraço da Suíça. Um abraço suíço. Internacional. Mas o que me faz pensar na questão do mérito, novamente, é um paralelo com outras passagens, né? E os evangelhos são um todo, né? Uma riqueza. Né? Então, quando eu penso na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 20, é a questão do mérito. Qual é a questão?
o Senhor saiu contratando os seus trabalhadores na primeira hora do dia, no amanhecer. Combinou com eles um denário, o dinheiro de um dia, salário de uma diária de um trabalhador. E no fim do dia também, até às 5 horas da tarde, segundo o texto vai nos dizendo, ele vai contratando pessoas. E para todas ele paga o mesmo. O primeiro trabalhador, que combinou de receber um denário, que aceitou receber um denário, se sente injustiçado ao receber o denário que havia sido combinado. Ele se sente injustiçado porque ele acha que merece mais. Então a questão do mérito é que você sempre vai pensar que merece mais. Você sempre vai fazer comparação no sentido de que aquilo que você fez em relação ao que o outro não fez ou o que fez de errado, né? A ideia da parábola especificamente é dizer que o pai estava ali amando os dois, querendo os dois próximos dele. E na verdade, nenhum dos dois até então tinha realmente estado perto do pai. Então, e aí é que entra talvez a grande interpretação ou a reinterpretação do Evangelho e a dimensão na qual Deus em Cristo tenta nos levar, que é para esse ambiente do amor. Porque no ambiente do amor, estas categorias, esses índices, estes valores, estas ideias de longevidade ou de distâncias, elas desaparecem. No ambiente do amor, todos são respingados, e esse respingo do amor tem como reação amor, e não cobranças, né? E não punições. Então, talvez, e essa é uma das minhas interpretações, né? Quando até tenho dito a alguns assim, que o Evangelho para mim é um convite para aquilo que para Deus seria o normal. O normal. O reino de Deus é normal. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amor. Que é como Jesus começa a parábola dos trabalhadores. O reino de Deus é como um senhor que saiu contratando. Então, o reino de Deus é assim. A busca de Deus pelas suas pessoas e o resgate das pessoas. Todas elas. Ó, o e-mail da Graça de Recife mandou pra gente. E-mail da Graça. O nome dela é Graça. Que bom. Esse filho mais velho, vai falar uma coisa interessante. Esse filho mais velho me lembra o papo com a psicóloga num programa atrás sobre a fuga do que realmente eu sou, fuga de si mesmo. Não fez o que gostaria e esperava o retorno desse sacrifício. Eu acho que foi a conversa com a Doreli. Exatamente. Boa. Muito legal, graças ao seu resgate boa dessa percepção, conversa. é isso aí. Agora, tem uma coisa na parábola que eu acho que também é interessante sobre o filho mais velho, né, o irmão do pródigo. E a gente, viu, Dani, a gente não está aqui fazendo do herói, do filho mais novo, o herói. Eu acho que não há um herói, há um amante na parábola. Que é o pai. Mas tem uma coisa do mais velho, pensando assim nessas... Ou o pai herói, né? Para usar uma tecnologia antiga. O pai herói. Eu acho que um pai amante. Mas assim... Paizão, como diriam alguns. Um paizinho. Pensando que tipo de espiritualidade é essa e como que ela reflete um pouco a nossa vivência. É que eu diria assim, como diria o Capitão Nascimento, esse filho mais velho, ele é um vacilão, cara. Porque sabe o que acontece? Aí eu acho que assim, é aquele modelo de religiosidade ou espiritualidade em que eu fico em casa com medo. Vou usar uma expressão bem igrejeira. Eu fico aqui com medo do inferno. Porque ele acha que curtir a vida é lá fora. Vocês já ouviram gente dizendo assim, cara, eu tô aqui, mano, eu não tô aproveitando a vida como eu poderia. Aliás, eu não estou desfrutando a vida em tantos lugares, exatamente, mas eu estou aqui. Entendeu? Quer dizer, qual que é a sua concepção de vida? O que para você é uma vida abundante? É seguir o caminho do seu irmão que foi embora? Você não percebeu ainda que a vida abundante é descobrir as riquezas do relacionamento que há dentro da casa do seu pai? Então percebe assim que eu fiquei aqui, eu não tive a coragem de o que quer que seja, porque assim, cara, eu fico aqui porque, mas mano, eu não gosto daqui. Não tem um pouco esse tipo de teologia que se desenvolve? Como disse uma vez o Dr. Shedd, né, a gente peca porque não confia. Né? Ele ficou, mas ele não confiava no amor do pai. Não confiava nessa alegria da intimidade.
Ele não confiava que a presença do Pai supriria todas e quaisquer daquelas tais alegrias efêmeras que o menino viveu, das quais ele mesmo diz, né, que só foi perda, não foi ganho, ele volta absolutamente vazio. Então, esse ficar sem a devida confiança e sem que os vínculos de amor sejam estabelecidos, eles não passam de um cumprir de agenda de trabalho, de agenda de serviço. E aí eu não sei qual é o mérito disso, né, na verdade, né? Eu não sei. E aí você falou do Dani, porque o Daniel fez as primeiras perguntas lá na antessala, né? Antes de nós entrarmos aqui, do tipo assim, não há nenhuma vantagem em ser o filho mais velho, do tipo, do Rude, tipo, ser o filho mais velho, então não é um bom negócio. Quer dizer, do tipo, nós estamos trazendo à tona a vida de um dissoluto. Não, na verdade nós não estamos trazendo nem a vida de um dissoluto e nem a distância próxima do que ficou. Nós estamos num destaque do grande amor do Pai, não é? Que se dispõe a amar os dois fazendo o mesmo pagamento lá, lembrando da parábola do... E é um chamado à conversão de ambos, né? Vamos lembrar usando que... essa linguagem, quer dizer, tanto um quanto o outro precisam ter uma experiência de conversão nesse sentido, assim, de voltarem-se. E se é para ficar na casa do Pai, vamos conhecer esse Pai, né? Vamos lembrar que Jesus estava falando, respondendo a questões que lhe estavam sendo feitas. Ele não está simplesmente imaginando aleatoriamente. Ele podia ter imaginado uma família com 3 filhos. Então você iria supor que um filho seria um extremo, o outro filho o outro, e haveria um equilíbrio no meio. Ou naquela outra parábola que eu já citei, onde os 2 filhos são perguntados sobre ir fazer o trabalho que o pai queria. Um diz que não vai e vai, o outro diz que vai, mas não vai, né? E aí Jesus pergunta, no caso, aos seus ouvintes, quem vos parece que fez a vontade do Pai? Todo mundo fala, aquele que disse que não ia, mas acabou indo. Quer dizer, é um contraste, não é uma história para ter todos os personagens que a gente poderia imaginar. E nem nós estamos falando sobre certo ou errado, né? Isso, assim, essa coisa do... O filho mais velho, pensando... Ninguém está questionando o caráter, inclusive, desse menino, né? Desse que fez o que fez, né? O filho mais velho poderia, né, se a gente fosse imaginar a situação, poderia representar alguém que permaneceu na casa do pai, mas que verdadeiramente amava o pai, conhecia o pai, desfrutava da intimidade. Talvez, e aí é um detalhe que o Timothy Keller coloca no livro O Deus Pródigo, ele fala onde ele coloca Jesus como o nosso filho mais velho, o verdadeiro filho mais velho, que não apenas vai atrás do filho pródigo, que somos todos nós, mas que se dá pelo filho, né? E que é o verdadeiro perdulário, porque gasta tudo que tem, inclusive a própria vida, por nós. Posso fazer um paralelo rápido? E só para eu não perder o fio da meada, ele fala assim que o filho mais velho, no caso, né, as parábolas vão sendo contadas, e o que se esperaria de um filho mais velho que estivesse em comunhão com o seu pai é que ele fosse buscar o irmão mais novo. Fala assim, não, esse moleque não podia ter feito isso, eu vou lá buscá-lo, porque ele não podia ter saído do jeito que ele saiu, vou trazer ele de volta, ele vai ter que pedir desculpa ao papai. Né? É o que um filho mais velho ele seria um teria feito, né? Teria ido em busca. Né? Isso é interessante, quer dizer, não vamos tirar mérito de ninguém, né, por ter permanecido e tudo mais, mas o fato é que ela nos apresenta um contraste entre aqueles que pensam que estão do lado de Deus só porque estão fazendo tudo certinho. E eu acho que, olhando do ponto de vista que não somente os fariseus e mestres da lei, mas nós também estamos aqui hoje lendo o Evangelho, a pergunta que nos é feita é: quem somos nós, né? Será que nós somos pessoas que pensamos que vamos ganhar a atenção de Deus, ou que vamos merecer alguma coisa porque estamos fazendo tudo certinho? Ou realmente entendemos a graça que nos alcançou e que nós devemos agir certo porque fomos salvos e não fazer as coisas certas para ser salvos? Ou aquele reconhecimento, como diz nosso amigo Ariovaldo Ramos, né, que a resposta às 3 perguntas iniciais, às 3 parábolas, né, não é outra senão não.
Qual é a mulher que blá blá blá? Nenhuma. Qual é o pastor que blá 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 blá? Nenhum. Qual é o pai que blá blá blá? Nenhum. A proposta, quando o Senhor conta essa parábola, é que houvesse da parte de todos uma reinterpretação da figura do Pai, que em Cristo, como você disse, se torna o perdulário, se torna aquele que vai atrás de quem não merece. A pergunta que geralmente a gente faz... E gasta o tesouro do céu. Na nossa o pão vida, do céu vira pão de publicanos e pecadores. Para dar vida a pergunta que geralmente a gente faz, e a gente aprendeu a fazer, a gente ouve assim, o que eu ganho com isso? Me parece que o Evangelho nos propõe uma outra pergunta. O que eu perco com isso? No sentido assim, 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo fala de que Jesus, sendo rico, se fez pobre por causa de nós. Esse irmão, e aí você fez um link, esse é o paralelo que eu acho que é interessante. Esse irmão mais velho, talvez fosse esperado dele uma outra atitude, do tipo assim, pai, meu irmão foi embora, eu vou atrás dele. Exatamente. Eu vou atrás dele, eu vou trazer meu irmão de volta para casa. E quando o irmão volta, aí eu queria monetizar a conversa. Quando o irmão volta, pode ser que haja ali um receio, porque assim, o que restou da propriedade do papai, dos bens do papai, agora é meu. Esse cara que saiu, ele já gastou tudo. Parte dele já era. Significa que tê-lo em casa de novo, eu vou ter que repartir de novo. Eu não sei, eu estou inferindo, eu estou induzindo para o texto uma coisa, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a minha teologia me faz pensar em que eu preciso repartir. O chamado do Evangelho não me faz perguntar o que eu vou ganhar com isso, mas é o que eu estou disposto a perder para ter o outro de volta. O que eu estou disposto a abrir mão, que é o que o irmão mais velho, Jesus, fez. Percebe essa questão de o que talvez está em jogo, de por que esse garoto está vindo agora de volta? E quando lhe é devolvido o anel, lhe é devolvido os direitos a uma nova, aspas, né? Ele se torna herdeiro de novo. De novo. Jonadab Alves, desculpa, olha, que mandou e-mail faz tempo, cortar assim você. Está dizendo aqui que boa tarde, como sempre, bom programa. Eu poderia dizer, quando Jesus pratica o amor, como nesse caso, a justiça está totalmente incluída nisso. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jonadab. Justiça feita. Mas é interessante a gente fazer essas considerações, né, de que o que eu acho não é tanto assim, vamos criticar esse rapaz, vamos elogiar. Não. Eu acho que é ler o Evangelho fazendo esse convite à minha alma, né, como diz Davi. O que esse texto, o que esse personagem, o que essa fala de Jesus remete ao meu coração, e qual a resposta que eu tenho, e como que eu me enxergo melhor e mais plenamente, usando essa ideia das fotografias, né? Ao mesmo tempo que os evangelhos apresentam 4 fotografias diferentes, mas ao mesmo tempo da mesma pessoa, os evangelhos me ajudam de formas diferentes a eu olhar para mim mesmo. Não só no que é bom. Não! Mas do tipo, quem é que não tem uma sedução por terras distantes? Só os mais jovens? Ou os mais velhos? Os que vão, os que ficam? Quantas são as terras distantes? Quais são essas terras distantes? Quais são essas terras distantes que passam, que povoam a nossa mente? E que talvez nós viajamos nela. E às vezes viajamos. Imaginariamente. E às vezes viajamos nela. Tem mais um detalhe interessante que eu acho que o filho mais velho, ele se enche de ira, como nós já falamos, e não quis entrar, né? E o seu pai ficou sabendo, obviamente, talvez pelo mesmo servo que o filho havia chamado para perguntar o que estava acontecendo lá dentro, e ele chega lá dentro e fala: olha, seu filho, o outro tá lá, bravo, né? Ele vai lá e tenta conciliar, e o texto fala, ele insistiu com ele, ele não quis entrar, o pai insiste com ele. Quer dizer, o apelo para o pai é: filho, entra em casa, filho, entra em casa, vem para casa, né? E esse apelo também, em termos práticos e para nós de ensinamento, é um apelo para você perdoar, né? Eu perdoei o teu irmão. Sim. Perdoa o teu irmão, né? Oração do Pai Nosso.
Exatamente, perdoa as nossas dívidas. Então, a grande questão... E esse também, insistir tem a ver com aqueles que estão à porta. Bater na porta, insistentemente. Que Deus é esse, né? Que Pai é esse, né? Que bate a porta. Eu acho que esses convites, como o do filho pródigo e outras parábolas, outras histórias, essas comparações que me fascinam tanto, que Jesus faz, que os evangelhos fazem também. Marta e Maria, que nós falamos antes, né? As atitudes de cada uma e quais são as escolhas certas, né? No caso de Maria, Lucas capítulo 10 é explícito, né? Maria fez a escolha certa. Então essas escolhas, somos chamados a pensar qual é a nossa escolha, né? As comparações nos levam a pensar nos nossos relacionamentos. E eu penso que muitas vezes a gente fica se comparando nos dias de hoje, e como sempre, né? E a gente fica se comparando e fica pensando, puxa, Deus tem abençoado mais aquele irmão do que a mim, Deus tem abençoado aquela igreja mais do que a minha. E a gente fica falando, Deus, não é justo, porque eu tenho trabalhado, eu tenho me esfolado, eu tenho me gastado, eu tenho feito tudo certo. Tenho trabalhado como escravo, Senhor. Como um escravo, Senhor. E por que eu não sou abençoado, entre aspas, né? E quando Deus nos chama para olhar para a graça e falar o quanto nós fomos agraciados, o quanto nós fomos perdoados, o quanto Ele está no controle de todas as coisas, né? E Ele talvez responda para nós como o Senhor da vinha respondeu aos trabalhadores. Você está bravo comigo porque eu sou generoso com o outro? E você acha... Está bravo porque eu insisto que eu não sou... O problema não é que Deus você acha que eu não sou generoso? Exatamente. Ser com o outro. Não, que eu você acha que eu não sou generoso com você? É isso que você está me dizendo? Eu não sou generoso com você? Será que você consegue dizer isso verdadeiramente? Ô pai, o senhor não tem sido legal comigo, né? Eu só estou me ralando aqui e os outros estão indo bem. Como é que é, né? E acho que é um convite para a gente refletir sobre a graça o tempo todo. Sim. Né? E crer na graça e viver na graça. E ao mesmo tempo um convite para você se alegrar pela restituição do outro. O convite da mulher: achei a minha moeda, venham celebrar comigo. Achei minha ovelha, venham celebrar comigo. Filho, entra em casa, celebra comigo porque o teu irmão foi salvo. Alegrar-se pela salvação. Responda com amor, né? Com meu perdão. E com generosidade. Ronemar, muito bom ter você aqui. Bom, privilégio. Bom papo. Fazia tempo que a gente não pegava um texto, né? Não. Foi muito legal, tá vendo? Tem um mestre aqui, diante dos mestres com o texto bíblico na mão. Não, só não tem como. A gente sobretudo. Assim, como vocês, um leitor ávido. Mas é isso que aí. Eu insisto, Fernando, e recomendo, e àqueles que estão vendo e ouvindo, há alguns que já estão fazendo isso, como nós, né? Mas que outros façam isso também. Né? Façam isso dedicadamente, leituras lentas, né? Devagar, para com essa coisa de competir, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia, né? Ler e reler. Até nisso, né? Para até com isso, leia lentamente, né? Até que e releia. A palavra, até que a letra vire palavra dentro, né, da gente, para ela. E tem uma fala de Pedro, produzir o que só ela pode produzir. Que eu acho que ela é tão... A gente vai tomando consciência do lastro dessa fala de Pedro, quando Jesus ele percebe que alguns haviam deixado de seguir, e uma multidão na realidade, né? Gente que deixou de seguir, e Jesus ele pergunta para os seus discípulos mais próximos: vocês também querem ir embora? E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Eu acho que é essa compreensão, a gente vai se apropriando dela, Rudy, assim, pouco a pouco. Esse negócio que Pedro falou, rapaz, isso é muito sério. E a gente vai percebendo, vai se apropriando, vai experimentando pouco a pouco. É essa questão. Como Pedro diria assim, né? O que muitos vão falou, sair, mas eu vou ficar. Não, e outra coisa, assim, para quem eu vou? Quem fala? Não tem para onde ir, né? O que Jesus propõe em termos de vida? Né? Propõe e fala para o meu coração, fala sobre o meu coração. Enfim, é impressionante. Mas você que acompanhou a gente ao vivo, mandou os e-mails, obrigado pela sua que bom. companhia. O programa vai ficar disponível depois lá na internet para você assistir quando você quiser. 189 hoje. Programa 89, programa que vem, número 200, eu acho que é o dia 22, o Osmar Ludovico vai estar aqui. O que é número 200 já?
Não, 190, né? Eu não me dou nem com data aqui, nem com número, cara, já percebeu, né? Para 200 189. Para 200 falta 11. É que a gente tá falando das 100 ovelhas aí, coisa e tal. Até a próxima quinta, então, se Deus permitir, evidentemente, a gente se vê. Daniel Choi, obrigado pelo seu Deus sempre pronto aí. Obrigado, Daniel. Botões, botões certos na hora certa. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.